Estou hoje aqui a fazer uma ação em Santo Tirso. Temos connosco a Ana Isabel Silva. Que ação é esta, Ana? Nós viemos aqui ao centro da cidade de Santo Tirso para denunciar um assalto. Um assalto que tem sido feito às pessoas que compraram casa em Portugal e que neste momento têm visto os seus juros aumentarem exponencialmente, e vemos como o Banco Central Europeu, que ninguém elegeu, que não foram eleitos para nada, não houve eleição nenhuma, tem continuado a aumentar essas taxas de juros e não vemos perspectivas de elas estagnarem ou baixarem no futuro próximo, e as pessoas têm feito um esforço enorme para que o seu salário chegue para manterem as suas casas. Sabemos que as casas é a última coisa que as pessoas deixam de pagar, porque é o sítio onde moram, é a sua segurança, e tem esmagado o resto da sua vida, nomeadamente a alimentação, a farmácia e a sua vida social, para conseguirem pagar as suas casas. E o Bloco de Esquerda tem denunciado estes lucros absurdos que a banca tem tido nos últimos tempos, que depois distribui pelos seus acionistas, enquanto muitos dos portugueses passam dificuldade para conseguirem manter as suas casas. E o Bloco de Esquerda tem uma proposta muito simples: é que a Caixa Geral de Depósitos, que é um banco público, não possa atuar como um banco privado. E por isso a Caixa Geral de Depósitos, sendo um banco público, tem que garantir juros mais baixos. E fazemos a proposta para que a Caixa Geral de Depósitos tenha um juro de 1,5%, que as pessoas possam passar para a Caixa o seu crédito à habitação e assim garantir que, passando para a Caixa, tem os juros mais baixos e, portanto, o seu esforço financeiro para pagar a prestação da casa é reduzido. E isso também tem outro efeito: contagia aos outros bancos e faz com que os outros bancos baixem eles próprios também os seus juros, e por isso toda a gente irá beneficiar desta medida. Hoje em dia assistimos a aumentos na casa dos 200 euros. Como é que uma família pode realmente pagar esse valor? E depois também pensar no arrendamento também. Hoje em dia não há alternativa, que também está muito caro. Nos últimos anos as pessoas têm sido empurradas para a compra da casa, porque as rendas eram demasiado altas e os juros, como estavam a zero, negativos, compensava fazer essa compra, porque a prestação que pagavam ao banco era muito mais baixa do que a renda que pagariam caso arrendassem uma casa. O problema é que, entretanto, esses juros dispararam e as pessoas estão-se a ver neste momento com uma incapacidade enorme de lidar com o seu orçamento familiar. E isso não é um acaso e não é e pode ser revertido, porque o que nós temos visto é que os bancos têm tido lucros excepcionais. E, portanto, esses lucros vêm exatamente por causa deste aumento das taxas de juros. E não tem de ser assim. E nós temos um banco público e o Estado tem de usar esse banco público para proteger as pessoas, senão daqui a uns tempos teremos as pessoas a entregar as casas aos bancos, depois terão de arrendar a casa e será impossível, porque os preços não fazem qualquer sentido para o nosso salário, e teremos uma crise social que temos de evitar ao máximo custo. Portugal é o terceiro país onde é mais caro, onde é mais difícil o acesso à habitação. É o terceiro país do mundo com acesso à habitação mais difícil. Temos salários muito baixos para os preços das casas. Temos outras propostas para a habitação, nomeadamente impedir que estrangeiros comprem habitação em Portugal, obviamente com exceção dos imigrantes portugueses, dos portugueses que estão lá fora e que querem investir para o seu retorno em Portugal. Esses aí poderão fazer essa compra da casa, mas temos capital externo, capital estrangeiro, imigrantes com muito dinheiro que vêm comprar casa em Portugal, para eles a preço de saldo, mas faz com que depois os portugueses não consigam comprar casa e também não consigam arrendar. Nós sabemos, a minha geração, muitas vezes não sabe como é que será o seu futuro profissional e, portanto, compensaria arrendar uma casa, mas a verdade é que depois 70% do salário vai para essa casa, principalmente se quisermos viver sozinhos. E isso hipoteca uma geração que muitos já estão a emigrar, não só por causa dos salários, mas porque o salário, apesar de muitas vezes poderia dar para viverem em Portugal, não dá, porque uma grande parte desse salário vai para arrendar uma casa. Vedaram aqui esta zona, colocaram aqui uns cartazes. Isto é mesmo, de início falou sobre um assalto, isto é mesmo para provocar aqui um impacto. Nós pusemos estas fitas porque isto é quase um caso de polícia, porque a verdade é que estamos a ter os acionistas dos bancos, bancos esses que foram ajudados com dinheiro público há muito pouco tempo, e eu acho que as pessoas ainda se lembram disso, e temos esses bancos e esses acionistas a terem lucros
extraordinários, enquanto à custa de muita gente não conseguir ter a sua vida, não conseguir pagar a alimentação que pagava antes, não conseguir fazer as férias que fazia antes, ou ter ou pagar os medicamentos na farmácia, para que exatamente estes acionistas tenham estes lucros que nunca serão devolvidos ao Estado, depois do Estado ter garantido apoio público a estes mesmos bancos. Obrigada.